estamos chegando ao final do ano. Comecei aqui a gravação para deixar pelo menos esse registro do início. Hoje a gente vai fazer uma proposta diferente. Vou tirar as dúvidas de quem tem para tirar, tá? Mas hoje a nossa proposta é uma roda de conversa sobre o estágio. Então eu vou mais ouvir do que falar. Vocês sabem que eu falo muito, né? Mas eu vou mais ouvir do que falar no dia de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero explicar para vocês qual vai ser o próximo passo nosso aqui. Então, primeiro de tudo, estou corrigindo, né, o relatório de análise, comprovação de horas, análise de desempenho, tudo isso aí. Tem muita gente que já me enviou, mas tem muita gente que ainda não enviou. Então, estou corrigindo, estou deixando gravado aqui, porque quem for assistir depois vai me ouvir falando sobre isso também. Fiquem sempre atentos ao cronograma. A gente está na fase assim final da disciplina, final do estágio. Então, a gente não pode perder nenhum passo, porque o final de ano já chegou, né? Hoje já vai ser, já está sendo, né, nosso último encontro de novembro. E no próximo mês, os nossos encontros vão acontecer, vão continuar acontecendo até o final, praticamente, acho que 20 e pouquinhos. Só que eles vão acontecer para tirar dúvidas, para vocês entrarem e conversarem sobre alguma questão que tenha ficado pendente, que tenha, né, te deixado assim com alguma dúvida. Eu vou estar aqui à disposição para vocês. Hoje, a proposta, para a gente finalizar, é assim um fechamento dessa conversa que a gente tem tido, né? A gente já conversou sobre muita coisa aqui. Mas hoje a conversa não é só minha, né? É uma conversa que eu vou ouvir de vocês. Como foi essa experiência de estágio? O que que vocês consideraram positivo? O que que não foi tão positivo? O que que vocês acham que podem melhorar? Eu sei que a gente já faz isso por escrito, lá nos relatórios, mas como eu disse na aula passada, né? Eu estou sentindo que tem muita gente fazendo uso da inteligência artificial, então estou sentindo falta de ouvir melhor a realidade. Sei que quem está aqui já tem bastante contato comigo, eu já escutei bastante, mas a gente vai deixar registrado hoje na gravação, né, disponível lá para a turma também. O que que eu preciso de vocês, todos? Que vocês não deixem de entregar nada. Eu sei que tem gente que já acabou de entregar tudo, ótimo, parabéns. Mas tem muita gente que ainda não entregou tudo, tá? Eu estou fazendo as correções aos poucos, eu vou recebendo os envios e vou corrigindo, mas eu também estou fazendo os relatórios não, desculpa, os questionários lá no site do INEP. Vou reforçar aqui que eu só posso fazer a minha parte quando os supervisores da escola, Viviane, assim, os supervisores da escola tiverem feito a parte deles, tá? Então, por favor, conversem com seus supervisores para não deixarem de fazer. Eu sei que tem alguns com dificuldade, né, que é o caso da supervisora da Viviane, mas eu também sei que tem alguns que não conseguiram entrar ou deixaram para depois. Só que esse deixar para depois, nesse momento, não dá mais. A gente precisa fazer o mais rápido possível, tá? Hoje já está terminando o mês de novembro. E daqui a pouco dezembro chega e já vai, né? Porque final de ano é assim. Então, falando um pouquinho da rotina das escolas, se vocês ainda estão lá ou já saíram, enfim, rotina de escola nessa fase do ano é muito complicada, é muito difícil, é muito atribulada, é muito cheia de coisa, é muito com uma rotina assim, ó. Sabem? É uma loucura. Eu estou enlouquecida. Vocês sabem que eu trabalho em escolas, né? Então, a gente chega o final de ano, muita gente pensa que assim, escola, agora, o professor vai entrar de férias, agora já está em ritmo de férias. Não é assim, gente. Essa hora, essa altura do ano, nós estamos assim com muitas tarefas, com muitas coisas pendentes e que a gente não tem um tempo todo para terminar. A gente vai ter que finalizar tudo agora. Então, assim, compreendam seus professores supervisores se eles estiverem cansados, porque é normal. Compreendam a gestão da escola, porque também está naquela fase
louca. Só que mesmo assim, vocês precisam pedir, precisam ajudar, precisam fazer com que os Oi, supervisores. Olá, tudo bem? Precisam tudo. fazer. Tudo bem, Sandra? Quer falar alguma coisa? Ai, desculpa, é que tá todo mundo. Foi mal, desculpa. Nada. É que eu pensei que era individual, desculpa. Não, vou ficar aqui quietinha. Não, Sandra, hoje eu estou falando o contrário, é que a gente vai compartilhar informações. Hoje vocês vão falar mais do que eu. Mas, na verdade, hoje eu estou só explicando esse iniciozinho aqui, como é a rotina louca de final de ano da escola. Das escolas, tá, gente? Eu não estou falando da escola que eu trabalho. Viviane está fazendo assim, porque ela com certeza também já viu isso na escola dela, né? Na escola que ela trabalha, na escola que ela fez o estágio, que futuramente vai ter a turma dela. Mas, assim, é uma rotina muito complicada esse final de ano. O início do ano letivo também é outra rotina complicada. Quem tiver a oportunidade já de ver o início, é outra realidade. Mas também bem intensa, sabe? Eu acho que intensa é a palavra. Não é estresse, tensão, nada disso. É quantidade de coisas para resolver. Muita coisa para finalizar, é a nota para terminar, é aquele aluno que faltou e precisa fazer alguma coisa que ele perdeu. Então, muitas atividades. Por que que eu estou falando disso? Porque isso pode influenciar um pouco o seu supervisor na escola, né? E aí você vai fazer de tudo para ajudá-lo, para que ele consiga responder no site do INEP o questionário. Por que que eu estou falando isso? Porque eu sou a orientadora de vocês. E eu só posso fazer o meu questionário com relação a cada um de vocês se o supervisor tiver feito, tá? Todos os questionários que eu já preenchi até agora não foram tantos quanto eu achei que tinham, né? Que a gente tem uma quantidade muito maior para fazer, mas os que eu recebia, né? Os que eu analisei, os que eu olhei as respostas, porque quando eu vou responder o meu questionário, eu vejo o plano de aula todo que vocês digitaram, eu vejo as respostas que vocês deram no questionário de vocês, depois eu vejo o que que a supervisora respondeu sobre vocês. Aí, depois que eu vejo tudo isso, é que eu vou fazer o meu. E até agora, todos os supervisores só elogiaram vocês, então vocês estão de parabéns, chegaram ao final de ano com elogios, com louvor e glória. Então, a nossa proposta de hoje é fazer uma roda de conversa. Não é uma coisa grande, é uma coisa rápida para cada um, para que a gente possa se ouvir, tá? Eu vou anotar aqui, porque a gente precisa registrar, não só por vídeo, mas a lista de presença. Então, vou anotar um pouquinho aqui. Vocês sabem que eu sou do papel, que eu sou professora. Anoto, imprimo, estou com tudo aqui, ó, tudo aqui na minha mão com relação a vocês. E aí eu quero que vocês digam, né, quando eu passar a fala para cada um, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, quem não puder, tudo bem. Quem não conseguir abrir o áudio e quiser escrever no chat, tudo bem também. Mas o mundo ideal é que vocês consigam falar, né, para a gente poder se ouvir. Então, a roda de conversa vai ter o tema estágio. Como foi o seu estágio de maneira geral, tá? Perguntas para te guiar. Como foi o seu estágio de maneira geral? Um ponto positivo que você tenha considerado. Um só, um tá bom. Um ponto positivo, um ponto negativo ou assim, não tão positivo. E a pergunta final é: o que você acha que você aprendeu muito, mas que ainda precisa melhorar? Tá? Para você, quando chegar aí na docência da sua própria turma, vocês já tiveram uma experiência no plano de aula, né? Que vocês fizeram aula prática. Teve gente aí que já até substituiu o professor, né? Mas eu quero saber, eu quero registrar hoje aqui, formalmente falando, as impressões sobre o estágio, tá? Então, como foi de maneira geral? Um ponto positivo, um ponto negativo, ou não tão negativo, como for melhor para vocês. E o que vocês acham que já aprenderam muito, mas que precisam melhorar um pouquinho ainda, certo? Deu para entender? Quem quer começar? Um de cada vez?
Oi, Patrícia. Professora, eu cheguei no finalzinho, só podia repetir? Claro, tudo bem? Tudo. Estou falando aqui. Primeiro, eu expliquei o que que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Esse mês a gente está finalizando os encontros de novembro, mas em dezembro a gente continua nas quintas-feiras, só que mais como um momento para tirar dúvidas, para resolver alguma pendência que vocês tenham, mais de maneira individual. Por enquanto está no coletivo, tá? E no dia de hoje a gente vai fazer uma roda de conversa. Eu vou registrar aqui por escrito e também na gravação como foi o estágio de vocês, tá? Uma palavra bem, não precisa fazer um discurso enorme, não, para todo mundo poder se ouvir. E aí, qual é a minha proposta? Primeiro, você vai dizer de maneira geral como foi seu estágio. Depois, você vai me dizer um ponto positivo, o ponto mais positivo que você achou disso tudo, de fazer estágio, o ponto negativo, talvez não tenha tão negativo, né? E você vai me dizer o que que você já aprendeu muito, mas que você ainda acha que tem que melhorar. Deu para entender? Deu? Então vamos lá. Quem quer começar? Vai você, Patrícia, que já está com o áudio aberto. Viviane levantou a mão. A Viviane levantou a mão primeiro, deixa ela. Tá bom. Boa noite a todos, tudo bom? Boa noite. Eu estou na escola ainda. Você não vai sair Estou nunca. vendo a loucura. Não, já vi que não. Estou como auxiliar agora, né? E, assim, o estágio, assim, em si, para mim, lá, eles são uma família, né? Supervisores, coordenadores, os professores. É sempre um ajudando o outro. Sempre um ajudando o outro, né? As crianças, né, são já aquela geração que eu falo, geração Z, né? Porque é como eu não, assim, eu fiquei um pouco assim porque eu não estou acostumada, não, a minha criação e a criação que eu dou para meus filhos não são essas, entendeu? Eu acho que tem que impor limites, né? Respeitar, eles não respeitam muitos professores, né? Não respeitam. Então, Você por que considera que eu isso o estou lá? ponto negativo do seu estágio? Isso também. Por que que eu estou lá? Porque assim, eu tenho a liberdade que eles me deram de eu me expressar. E o jeito que eu falo, como eles falam, você fala com autoridade sem autoritarismo. Uhum. Eles param e me escutam. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar seu professor. Eu sou muito legal, sou brinco, sou brincalhona, sou mais na hora de falar sério. Assim, as crianças regalam o olho E você para acha que mim. isso é o seu ponto positivo do estágio? Eu acho. De ter esse domínio com Domínio de eles. turma. Isso. Então, tô em, eu estou em aula, peraí, que já vou falar com ela. Estou em aula, vou demorar não. Peraí. É. Aí, e assim, o ponto negativo também. Tem crianças atípicas. Eu acho assim, negativo a ponto de eu acho que quando você vai matricular um aluno, eu acho que eles deviam exigir que só entraria com o laudo daquela criança, porque é muito aí eles não pedem, né? Aí tanto que até teve uma reunião que falou, teve uma professora que falou está sendo depósito de crianças atípicas aqui, né? Porque assim, cadê os laudos? Eu acho que deveria, esse ponto eu acho muito negativo. Deveria ter o laudo para a gente poder lidar, né, com essas crianças. Tem E assim, coisas que saber. saem da nossa mão, né? Assim, porque depende muito da família. Que assim, eu vejo ali, pelo menos onde eu estou, tá? Não estou ali, muito assim, eles querem largar porque quer ficar livre Uhum. da criança. E eu vejo as crianças muito carentes, sabe?
É uma escola particular, é. Eu acho que eles pagam, eles têm que deixar e acabou, e a gente tem que aceitar e pronto. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que ó, foi marcada várias reuniões, eles não comparecem. Como que a gente vai saber? Tem uma criança que é cardiopata, não verbal, tem microcefalia, E aí, entendeu? então, ponto negativo para você também diz Super respeito às negativo. famílias, né? A família, super negativo. Com as crianças atípicas, né? Super negativo. Porque se nós fazemos uma reunião, que a gente avisa com muita antecedência, se não puder ir naquele dia, eles têm liberdade de marcar outro dia, entendeu? Para poder saber como é que é no ambiente familiar, para a gente poder trabalhar melhor com eles, né? E isso não está sendo feito, Uhum. sabe? Essa criança, acho que ele foi o escolhido para ter todas as comorbidades da vida, né? E é uma criança que eu sou apaixonada. Então, voltando a falar sobre você, o que que você acha que você já desenvolveu muito, mas que você considera que ainda tem que melhorar? Eu acho que não tenho que melhorar em nada, não, porque eu estou aprendendo bastante. Desculpa a minha Viviane, a humildade. gente sempre tem que melhorar. Não, assim, é, é assim, eu não. Como assim? Assim, auxiliar não fala muito, né? Isso aí me incomoda bastante. Eu falo muito com a professora. Já tive umas coisas mesmo de falar certas coisas que não era para ser faladas. Isso aí eu tenho que melhorar um pouco, né? Conseguir Essa, fechar a boca. é, que eu melhorar. Mas assim, mas não é nada agravante que eu fiz, entendeu? Uhum. Foi para ajudá-los, entendem? Eles me amam, né? Graças a Deus, lá na escola. Então, assim, eu acho que quem tem criança atípica precisa, os pais precisam muito de abdicar, sabe? Um pouco, Uhum. para dar atenção para essas crianças, entendeu? Porque assim, a gente, sei lá, a gente não sabe se ele pode chorar muito, porque ele tem problema de coração, vai que ele tem um ataque ali. O que a gente vai fazer? Entende? Então, eles têm que passar. Qual medicação? O menino não faz nada, o menino não tem um acompanhamento de nada, sabe? Eu acho muito triste isso, Uhum. porque ele não escolheu para nascer, ele não escolheu para ser assim. Entendeu? A professora mesmo está assim, eu tenho muita paciência, entendeu? Ele bate, ele taca os brinquedos nas crianças, né? Mas ele não tem culpa, ele não entende, É né? verdade. Ele Viviane, não vamos entende. passar para o próximo para a Vou gente não passar para o perder que a ordem. eu falo nessa, né? Por isso que eu quis ser a primeira, para você me cortar de uma vez, entendeu? Pronto, A terminou seu Fernanda tempo. Tem que ser assim, ó. Terminou seu tempo. terminou, acabou, ó. Entendeu? Olha que eu nem marquei, esqueci. Mas não Era para precisa, a marcar, gente é sabe se verdade. falar. É, não precisa. É. Mas eu já anotei aqui tudo que eu precisava saber, tá? A Ó, Patrícia é a segunda, né, que ela levantou a mão. Sei que alguém escreveu aqui no chat, a Esther. Esther disse: Vou escrever minhas impressões. O estágio é uma experiência muito válida, acredito que necessária. Nesse período, pude vivenciar a sala de aula, as demandas da escola, alunos e pais. Eu fiz o estágio e entendo que preciso desenvolver o domínio da sala de aula e a atenção de todos. Não é muito fácil. Verdade, não é muito fácil, mas isso a gente vai adquirindo com a experiência, né, de dia a dia mesmo. Carece de mais vivência. Para mim, o ponto negativo foi ficar na maior parte do tempo em observação, porque a regência é do professor titular. E também no estágio dá para definirmos e termos certeza se vamos abraçar o ofício. É verdade, penso que seja um sacerdócio. Eu penso muito nisso também, do dom, né, de você nascer para aquilo. Eu acho que super eu nasci para isso também. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, e isso aí eu dou de dica para vocês, que é de nunca esquecer. Vocês não podem nunca esquecer e nunca, assim,
se fazer menor, porque a docência pode até ser um dom, acho que mas ela é uma profissão. Não é, porque eu tô aqui porque eu amo. Eu digo sempre que eu amo. Eu amo mesmo muito o que eu faço. Mas eu sou professora. Eu quero respeito, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Uma coisa é você gostar do que você faz. Ótimo, maravilhoso. Tem que gostar, porque quem não gosta não pode ser professor. Mas não é assim, eu nasci para isso, então não preciso do valor da sociedade, por exemplo. Precisa. Porque é um dom, então eu nasci para isso e eu não preciso do valor. Precisa. A gente tem que correr atrás disso, sim, tá? A gente é profissional. Então vamos lá, Patrícia. Obrigada, Esther, viu? Vou anotar aqui o seu depoimento. Boa noite. Boa Eu faço um noite. pedaço das falas da Esther como a minha também, tá? Então, a minha experiência, ela foi no EJA. E aí, o que eu vejo como o ponto positivo foi a possibilidade de reinventar, porque a gente vai numa expectativa de lidar com crianças, e geralmente crianças têm a mesma faixa etária. E no EJA, não. Eu topei menino de 18 a uma senhora de quase 70 dentro da sala de aula. Então, a gente tem que conseguir se reinventar e tentar fazer ser entendido por um público muito diferente. E também, assim, a questão do EJA, eu vejo isso como um ponto positivo, porque te tira da rotina, então você tem que ser criativo, tem que ser dinâmico. Mais uma desvantagem que eu tive como experiência foi, a maior parte da minha experiência foi observação também. O professor não deu muita abertura para a gente interagir. Mas o meu supervisor, ele compartilhava muito a experiência, falava sobre como eram as reuniões, como era a rotina, do contexto, dos desafios. Então, eu aprendi mais ouvindo meu supervisor do que praticamente observando. E outra coisa também que eu vi é a instabilidade dos alunos, assim, da frequência no EJA. Então, o EJA tem muito disso, assim, como negativo. Então, para o professor é um desafio muito grande você planejar uma aula de 60 minutos e você praticamente dá 30, porque o menino, quando chega mais de meia hora atrasado, quando ele vai, né? Então, assim, essa frequência, assim, eu acho um desafio para o instrutor. Mas eu acho que foi uma oportunidade muito boa. O meu estágio oficialmente acaba dia 18 de dezembro. E assim, foi uma experiência boa, porque eu achava que tinha mais alunos no EJA, no noturno, sabe? Uhum. Mas ver que é um desafio grande a frequência, mas é isso. E você acha que você, assim, já cresceu muito, já melhorou muitas coisas, mas o que você acha que você ainda tem que melhorar? Eu acredito que eu tenha que me familiarizar mais com as leis, com as normas, LDP, interagir mais com essa parte mais organizacional e gestão, se for pensar no pedagogo como gestor, e também de buscar mais referências para poder dinamizar essas aulas, para não cair na rotina. Mas eu vejo que eu cresci muito com esse olhar, de que eu achava assim que se eu soubesse um conteúdo, eu poderia replicar ele, assim, né, seria mais fácil. Mas eu sei para mim, mas pensar do saber para o outro é o desafio. Então, acho que isso faz com que todos os dias a gente precise melhorar, porque nunca está no nível perfeito, porque toda turma é uma turma diferente. Eu entrei numa sala, era um público de um jeito, entrei na outra, era totalmente diferente. Na primeira sala que eu entrei eram jovens, só meninos ali na casa dos 18 a 20 anos. Na segunda aula, eu entrei numa sala com 18 a 70 anos. Eu falei, meu Deus. E eu vi assim, eu achava também, professora, que hoje os professores lidavam que a forma de ensinar era muito diferente. Mas hoje eu vi assim, tem professores que ainda são apegados à forma tradicional de ensinar, sabe? A professora Muitos, levou. a maioria. É, a professora levou. A escola tem data show, tem computador, tem um monte de coisa. Ela levou uma folhinha da história, cola no caderno, gente.
sabe? Aí eu pensei, gente, isso existe ainda, que eu lembrei assim da minha infância, sabe? E quando a gente assiste às aulas, sempre é dito que o professor do século XXI precisa ser inovador, precisa ser dinâmico, que tem que usar ferramentas de aprendizagem, tá. E quando a gente vai para a sala e fica assim, uai, tem tantas tecnologias e tal, e a gente continua ainda pregando papel no caderno, eu falei, deve Sabe ser que aquela para coisa da expectativa e realidade? A expectativa é que você encontre aquela aula, né, super tecnológica, atualizada, e na realidade você vê aquela aula de 1950, né? Isso é muito real, sabe, Patrícia? Não é só nessa realidade que você viveu, é em todas as realidades. E a gente tem ainda um sistema de ensino com professores que preferem fazer o que sempre fizeram. Só que acontece que os alunos de hoje não aprendem como aqueles aprendiam. O mundo de hoje é outro, então a gente precisa adaptar a escola também, né? Eu costumo sempre comparar assim a escola ao o trabalho do professor ao trabalho do médico, né? Se um médico lá de 1930 caísse aqui em 2025, ele não conseguiria exercer a medicina. Fato. Só que se um professor lá de 1950, 1930 viesse para a sala de aula hoje, ele daria aula, normalmente, porque a gente continua reproduzindo o que sempre foi, né? Lá na escola elas riem de mim que eu falo assim, não quero essa frase aqui, que elas falam muito. Mas sempre foi assim. E eu digo, mas não é mais, né? O mundo está em transformação, precisa disso. Mas enfim, gostei muito do seu depoimento, viu, Patrícia? Obrigada pela participação. Que bom que você aprendeu bastante e que bom que você teve esse olhar, porque eu acho que isso é o mais importante para que você faça diferente, sabe? Você, na sua vivência lá da docência, que você busque fazer o diferente. E se você tem essa cabeça agora, com certeza você vai ter mais para frente. Obrigada, tá? Oi, Fernanda, sua vez. Oi. Então, meu ponto positivo é que eu sempre quis ser professora mesmo e estando nessa vivência, o que que eu fiz aqui, meu Deus? Eu posso dizer que é isso realmente que eu quero. Eu também faço estágio no EJA, como nossa colega aí também faz. O que ela falou é realmente verdade. Quando chegam 5 para estudar, a gente tem que dar glória a Deus, porque lá mesmo são tudo bem idosos, como tinha falado. Alguns desistem porque parece que as letras que estão no quadro são uma coisa assim surreal, e aí desistem, não tem paciência, ou então chegam tarde por causa da hora do trabalho. Mas, enfim, é muito gostoso. É muito diferente, porque de dia eu trabalho com educação especial, né? E à noite eu faço estágio. E é muito diferente, realmente. Do meu estágio, a professora em si, que eu fiquei na sala de aula com ela é um amor de pessoa, a Débora, não a que ensinou, a professora, a Débora. É, ela passava o trabalho no quadro, mas ela me dava autonomia de eu pegar minha caneta no final da aula, a gente corrigir, seu visto. Aí eu fazia um negócio assim, ela, não, vai dar teu visto. Eu plantei um F, joguei, fui. Dá seu visto, ela deixava. Assim, quando tinha aluno com dificuldade, me chamava, eu ia estando com ela. Quando eu fui dar a minha primeira aula, foi aquele nervosismo todinho, porque ela não estava, fiquei super nervosa, mas os alunos me deixaram super à vontade. Então, tudo do estágio de bom foi isso. Já o lado negativo, bom, que esse no meu estágio, eu tinha conversado com você sobre o sinal negativo dela, né? Mas o meu lado negativo da profissão em si está sendo de dia. O que acontece? De dia, assim, o que eu aprendi em aula, na aula aqui da faculdade, eu aprendi também a planejar, me serviu muito, porque lá de dia os professores não fazem uma prova adaptada. Não rola isso. Eu tenho que me virar com trabalhinho, com tudo. Hoje mesmo, eu tive que aplicar 2 provas para 2 alunos de português que você fala com ele que essa aqui é a letra A agora. Passa 2 segundos, ele já não lembra que era a letra A.
explicando sobre verbo. A professora, como a Vivi falou, tenho que aprender a me calar, porque ela veio dizer para mim que ele sabia verbo. Eu falei, ele não sabe nem do passado, pretérito, futuro, pretérito perfeito, ele não sabe. Você quer saber mais do que eu, que sou concursada? Então, o lado negativo para mim está nisso, das pessoas não botar só o concurso, esfregar assim, o concurso na cara do outro, porque o professor ele vai muito além do que um papel. Se eu estiver errado, vocês, colegas, me corrigem, porque por essa experiência que eu tive hoje, eu falei assim para ela, a senhora me desculpa, mas a senhora está errada assim. Primeiro que essa prova aqui não tinha que ser para ele. E segundo que ele não sabe. Se eu estou errada, a senhora me prova agora aqui com ele. Ela pegou, bateu a porta da sala de aula na minha cara. Fernanda, posso te interromper rapidinho para falar sobre isso? Sim. Assim, essa questão da inclusão é um grande desafio ainda nas escolas, apesar de que, como disse a Viviane, a gente está recebendo muitos alunos com laudo e sem laudo, mas que precisariam de um laudo também. E isso assim, eu acho que eu considero hoje o maior desafio das escolas, a inclusão. Porque a inclusão é linda na teoria, mas na prática a gente tem isso que você está falando. E a lei da inclusão obriga a escola e o professor e a gestão a incluírem direito. O que que é incluir direito? Fazer adaptação de avaliação, fazer adaptação de exercício, proporcionar mais tempo de uma atividade para aquela criança, porque ela precisa de mais tempo para realizar. Tudo isso é lei. A gente não pode não fazer, sabe? Não tem como ela falar, não vou fazer. Não, não, ele sabe verbo. Não, gente. Se ele não, você está vendo que ele não sabe o verbo. Porque para ela é mais fácil dizer que ele sabe do que ter que adaptar e fazer mais um trabalho, sabe? Então, assim, eu acho que por que que eu considero isso o maior desafio da escola atualmente? Porque a gente tem professores que são super engajados nessa luta e querem adaptar e querem fazer com que o aluno aprenda, mas a gente também tem aquele que diz, eu sou concursado, como você falou agora, sou concursado e tá tudo bem, não vou fazer. E, infelizmente, não faz. E quem perde com isso, Não. gente? Os alunos. Então, assim, vocês, né, que estão para se formar, fique a dica aí também. Pensem muito nessa questão da inclusão e estudem, porque, assim, a inclusão não tem receita pronta. Não tem como você falar assim, por exemplo, o laudo é autismo. Então, com o laudo de autismo, eu vou fazer essa adaptação aqui para todos os que são autistas. Impossível, porque a adaptação é individual. Por isso, eles têm um planejamento só para eles, chamado PEI. O PEI é individual. A gente, professor, tem que fazer o PEI para aquela criança. O professor, a coordenação, enfim. Então, isso não é novidade, tá? Isso já tem um tempo que está acontecendo, e isso é lei. A gente não pode fugir. Estou falando a teoria bonita que é verdade, tá? Agora, na prática, a gente sabe que não funciona. A gente sabe que tem escolas, inclusive, que negam a matrícula porque a criança está em determinada situação. Eu já vi isso muitas vezes, né? Eu recebo muitos alunos na escola que eu trabalho, a escola particular, muitos pais de alunos falando que as escolas X e Y negaram a matrícula porque a criança tinha ou uma deficiência, algum transtorno, alguma coisa que precisasse de alguma adaptação, né? A gente tem recebido muito isso lá na escola que eu trabalho. Mas, enfim, te cortei, foi só para fazer esse parênteses aí, tá, Não. Fernanda? Olha, aí ela tendo essa reação, o outro professor que veio de ciências, não é porque com a estagiária tal, a gente tem um combinado, ela vai lá e responde a prova por ele só assina o nome dele. Pois é. Quanto ao PEI, o PEI dessas crianças, eu tinha feito alguma observaçãozinha, porque eu tinham me passado isso, a menina que trabalha lá, que veio de uma outra escola, que já tem muito mais experiência disso. Então, eu fiz alguma observação, queria passar para o professor, não me deram atenção. E o bidocente, que eles botaram para os bidocentes fazer, eles falaram que ia colocar qualquer coisa, que não tinha tempo para poder ver. Então, o lado negativo meu não está nem no EJA.
há mais de dia nessa observação. É uma coisa que eu não quero levar para a vida. Porque eu penso assim, os meus filhos, eles não têm nenhum problema, mas eu vou saber se uma neta, um neto, um primo, alguém da minha família amanhã pode vir com alguma deficiência, eu não vou gostar de que ele seja atendido assim. Tem mães que não estão nem aí, tem mães que realmente não estão nem aí, mas tem umas que correm, que vão atrás, que buscam. E ela mora em tal lugar, por exemplo, mora em Nova Iguaçu, tem uma que conseguiu lá em Laranjeira, lá não sei aonde, mas leva o filho uma vez na semana, tá levando o filho, sabe? Corre atrás para chegar na escola, onde ela acha que vai ter um apoio, não encontra esse apoio. Ainda falam assim, nós somos professores, não somos babá. Então, o lado negativo é isso, eu quero, como você falou, eu quero estudar, quero aprender, porque eu acho que a minha formação, no final de tudo, eu acho que eu vou ficar mesmo com a educação inclusiva, porque eu me apaixonei de verdade, muito, muito mesmo. Então, eu quero tentar mudar, não sei como, mas fazer a minha parte de tentar mudar alguma coisa na vida de cada criança que passar por mim. É isso E aí, essa é a isso minha é o mais experiência. importante. Tá Obrigada, bom. Fernanda. Obrigada. Já anotei aqui suas coisas. Quem vai ser o próximo? Esther já falou, já escreveu, né, no caso. Tem Maria, Valdir, Boa Sandra. noite. Oi, boa noite. Noite. Bom, o meu ponto positivo foi assim, professora, eu sempre trabalhei na educação. Eu comecei desde cedo sendo professora particular de reforço durante os 20 e tantos anos da minha vida. Aí depois fui fazer meu concurso, passei também na educação, sou auxiliar de classe. Aí eu já estava meio que vendo como é que é uma sala de aula, né? Tanto que eu fiz ano passado, ano passado, o estágio 1 na educação infantil, adorei, me identifiquei bastante com a educação infantil, tanto que eu dizia, não, eu não quero educação infantil, mas eu gostei, eles me encantaram, e agora eu fui para o fundamental do 5º ano, né? Assim, eu não tive grande dificuldade, a professora, a supervisora foi ótima comigo, me deu muito espaço, ajudei bastante, participei bastante da sala, achei muito bacana a nossa sintonia. Só que, claro, que quando a gente vai dar uma aula pela primeira vez para um 5º ano, para uma turma, a gente sente aquele impacto, né? Eu fiquei nervosa, claro, apesar de estar acostumada a dar reforço, mas o meu reforço era só para uma criança. É muito diferente de você ir para uma sala de aula, encarar 35 alunos, não é fácil. Aí eu volto para o meu ponto negativo. É isso que as colegas estão falando. Eu achei assim incrível, numa sala de 35 alunos, uma professora ficar com 3 crianças especiais, sem um acompanhante. Tinha horas que eu tinha pena dela e ficava com eles. Mas eu gostava de ficar com eles, entendeu? Tanto que quando eu falei no meu relatório que eu vou fazer, a minha especialização vai ser, minha pós vai ser educação especial. Porque é bacana, eu gosto. Foi isso que eu gostei, professora, é isso que eu tenho para falar. E o que que você acha, Maria, que você ainda precisa aperfeiçoar, que você pode melhorar? Práticas, são as práticas, assim, a didática, botar mais, eu tenho que fazer a minha formação, certo? Que necessário, para mim é necessário, porque eu estou com 64 anos. Primeiro eu esperei meus filhos se formarem, que por sinal todos dois são professores, tá? Aí eles me ajudaram muito, né? Mas vai estudar, que eu fazia só reforço, né? Com o meu magistério. Mas agora, graças a Deus, tenho certeza que eu vou conseguir me formar. Com a graça de Deus, o meu sonho é ser pedagoga. Isso eu tenho uma consciência desde quando eu era criança, porque eu dava aula para mim mesmo, mas nas circunstâncias da vida não deu para eu continuar os meus estudos como eu queria que fosse. Aconteceu muita coisa na minha vida, mas tudo é no tempo de Deus, né, professora? Com certeza, Deus é que sabe qual é o tempo certo para tudo. É verdade. Mas que Isso, eu bom tenho... ouvir sua história, viu, Maria? Foi muito bom. É Obrigada. isso aí, professora a vida inteira e agora mais professora ainda. Muito bom. Sonho realizado, se Deus quiser. Tá quase, Maria, tá chegando perto. É
Amém. Obrigada pelo seu depoimento, viu? Por nada, Cleonardo, eu que agradeço. Vamos aí, quem falta? Valdir, Alex e a Sandra, a Oi, gente vai esperar um pouquinho. Oi, Valdir, tudo bem? oi, Úrsula. Desculpa, falei até Úrsula, Professora, que é a minha supervisora. Acho que alguém chamou aí. Acho que foi a Sandra. Sandra, você queria falar? Eu li aqui o que você escreveu e eu espero você, tá bom? Diga, Valdir, vamos lá, vou te ouvir. Priscila, então, de um modo geral, desde a minha chegada lá na escola, né, conforme eu já falei aqui algumas vezes, eu faço estágio lá na Minas Gerais, ali na URCA, né? Uhum. Então, desde o primeiro dia lá, fui muito bem recebido pela direção, pela coordenação. A professora, a Úrsula, a gente tem assim uma sintonia bem bacana também, né? Eu ainda estou em estágio. A princípio não, eu vou terminar meu estágio na segunda-feira que vem. Já combinei com ela. Aí na segunda-feira vou levar um bolo lá para as crianças, um refrigerante que ela já autorizou, para a gente uma despedida bem bacana, né? E de um modo geral, assim, muito bacana a sintonia com os outros professores também, quando eu tenho oportunidade de falar com eles, ir numa sala de aula aqui, outra ali, na sala dos professores, né? O ponto positivo realmente foi isso, né? O respeito, a amizade lá com os alunos, com a supervisora e os demais professores, né? O ponto negativo que eu achei que eu notei assim bastante é a falta de participação das famílias barra dos responsáveis, né, dos alunos, né? Principalmente na questão de dever de casa, poucos fazem, e os pais não estão nem aí, não acompanham os alunos. Acho isso uma pena, porque tem alunos ali que a gente vê que tem assim um grande potencial, mas por a família, os responsáveis não, tipo, se não acompanhar, não fazer aquela cobrança, porque criança é assim, né? A gente tem que estar mais estudioso, inteligente que seja, mas é criança, quer brincar, quer ficar no celular, então eu acho que realmente falta muito essa parte dos pais barra dos responsáveis, né? O que eu preciso melhorar também conforme já foi dito aí para alguns dos nossos colegas, é o domínio de ministrar aula, mas eu acho que isso é natural. Enfim, foi minha primeira aula, né? E fiquei assim, bastante nervoso e realmente essa parte aí eu tenho que melhorar bastante. Depois que eu dei a minha aula, eu conversei com a Úrsula, né? Como eu trabalho na Marinha, eu falei com ela de fazer uma apresentação da Marinha para os alunos e ela deixou. Então, eu levei um vídeo institucional lá da escola, né? Aí, enfim, aí depois fiz uma apresentação com o corpo militar lá da Marinha, né? Os fuzileiros navais, os músicos, os navios, algumas aeronaves, as mulheres na Marinha, né? A ascensão da Marinha, que hoje a Marinha foi a primeira força a ter mulher ingressante, né? E foi a primeira força também. E hoje nós temos já vários oficiais generais que são almirantes da Marinha, então a Marinha é pioneira nisso também. Hoje nós temos a mulher como fuzileiro naval também, e agora recentemente também nós temos as mulheres na escola naval. Então falei com ele, com as meninas, com as crianças lá, né? Daqui a uns 20 anos, 25 anos, muito provavelmente vocês vão ver aí mulheres comandando o navio da Marinha. Isso eu acho muito bacana. E uma coisa também que era só para homens, que é a Escola de Aprendizes de Marinheiros, começou também já o ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. A gente já recebe meninas também. E eles gostaram bastante, a Úrsula também gostou. E é isso aí. Está sendo muito Eu bom. imagino que eles tenham adorado isso, hein, Valdir? Até eu queria estar Gostaram. nessa aula. Gostaram bastante. Ah, que legal. E nesse dia, como você estava falando assim, de algo que você domina, você Uhum. estava mais tranquilo? Muito mais. É Foi exatamente assim que você muito vai se mais. sentir depois, porque é aquilo, no início a gente tem friozinho na barriga. Aliás, o friozinho na barriga não é para perder, não, é sempre bom.
mas a É gente tem verdade. aquele nervosismo, né? E o Uhum. nervosismo, com o tempo, vai passando, vai acabando, vai diminuindo, sabe? Eu acho que isso aí é fato. A experiência vai fazendo a gente ficar mais tranquilo para dar Perfeito. aula. Legal. Obrigada pelo seu depoimento, Valdir. Outro dia eu Ah, passei lá na porta da escola que você faz estágio, lembrei de você. nossa, que bacana. Tá bom, é Vamos isso aí. Obrigado. lá. Obrigado pela Obrigada a oportunidade. você, Valdir. Obrigada. Obrigada a você. Jocilene entrou, boa noite. Alex disse que não pode falar agora porque está dirigindo. Sandra, você já chegou? Aí já saiu do trânsito que você estava. Jocilene, boa noite. Você quer abrir o áudio? Nós estamos fazendo hoje uma roda de conversa sobre o estágio. E aí eu estou ouvindo todo mundo, ouvindo qual foi a experiência no estágio, um ponto positivo, um ponto negativo, e o que vocês acham que precisa melhorar ainda para a docência, né? Um pouquinho. Falta bem pouco para vocês, né? Estou aguardando vocês aí. Fernanda, você está por aí? Eu não anotei o que Fernanda falou que precisa melhorar. Fernanda, se você estiver por aí, puder abrir seu áudio e me dizer para eu poder finalizar aqui o seu texto, tá? Estou escrevendo um textinho para cada um. Jocilene, tudo bem? Você está por aí? Você consegue falar com áudio ou escrever aí no chat sobre o seu estágio? Oi, professora. Oi, Boa tudo noite, bem? pessoal. Boa Tudo bom? noite. Então, consigo sim. É porque eu estava fazendo um trabalho aqui do trabalho, fazendo os planejamentos, e aí não estava com tempo para entrar. Sem problema. Deu para entender o que a gente está fazendo aqui? Tem uma roda de conversa, né? Falando como foi o Isso. estágio, o que nós gostamos, o que pode melhorar. Então, eu fiz a escola que eu estagiei, eu já havia trabalhado. Inclusive, minha filha é aluna, né? Eu dei aula lá para o terceiro ano. E eu optei por fazer estágio no primeiro ano, porque eu gosto muito de alfabetização. Então, assim, foi bem bacana. Gostei muito, né? Já estava acostumada com a escola. E eu trabalho com educação infantil, dou aula Uhum. para o berçário. Mas E eu você pretendo ficar mais na gosta do educação berçário? infantil. Era Eu isso que eu prefiro ia a te educação perguntar. infantil. Eu amo alfabetizar. Em casa também eu tenho uma turma de reforço escolar. Por isso que eu quase não tinha tempo de entrar nas lives, de participar. É muito Uhum. corrido mesmo minha vida. Eu sei como é de todo mundo, né? É, a E minha aí tá eu braba, amo. menina. Tô fazendo 20 Imagina. coisas ao mesmo tempo, você não tem ideia. Dezembro está chegando, nossas férias, para descansar um Graças a pouco, né? Deus. Vida de professor não é fácil, né? Nem um pouco, nem um pouco. A Mas me gente tá diz uma coisa, então, o que que você considera de mais positivo, assim, nesse período de estágio? Então, assim, eu gostei muito por conta da alfabetização, como eu falei, né? Eu peguei um pouquinho do processo de algumas crianças e vi o desenvolvimento delas, foi muito Foi a bom, muito sua primeira vez gratificante. da alfabetização? Foi sua primeira vez? Não, eu já sempre trabalhei com alfabetização em casa. Então, Eu dou em reforço casa, mas escolar, eu digo na em escola, casa. na escola. Ah, na escola foi, no primeiro ano foi. Tá. E Primeira é vez, porque linda, eu dei né? aula no O terceiro ano. É, primeiro ano é uma série linda demais, gente. Eu sempre falo aqui, vou repetir, que eu não sei se todo mundo estava aqui no dia que eu falei. Eu já trabalhei em todas as séries, mas o primeiro ano é diferenciado. é verdade. E Diferenciado, agora porque é uma mágica. Eles chegam, não sabem ler, de repente eles já sabem ler. É o ano que você mais enxerga o seu trabalho. É bom trabalho, demais. Eu acho lindo, lindo, lindo o exatamente. primeiro ano. E assim, 90% da turma já foi alfabetizada, entendeu? Lendo. Muito, muito bom, muito gratificante mesmo. Muito bom mesmo. Falou? E você teve alguma coisa assim que você considere mais negativa nessa sua experiência aí? Então, assim, é mais a questão das crianças inclusivas, né? É complicado, porque a gente não tem como dar muita atenção. A gente vê que, assim, deveria ter mais recursos, preparo da gente também, né? Para poder atender mais essa demanda, porque está crescendo, né?
Na minha Muito. tinha 2, e a gente tenta incluir, né, da forma que dá, mas sabe que na prática deixa um pouco a desejar. Então, assim, pretendo também estar vendo, né, é, recursos para poder atender melhor essas crianças, né, que precisam. Jocilene, antes de você chegar, a gente estava bem falando sobre isso, viu? Viu? Olha, como é que a gente É. está no mesmo pensamento, né? É porque assim a inclusão tem sido um desafio muito grande, né? Então a gente precisa. A minha dica número 1 é estudar. A gente precisa estudar sempre. Não é só fazer uma Verdade. pós-graduação, por exemplo. Eu fiz a pós-graduação em educação especial e inclusiva, só que eu aprendi muitas coisas super importantes. Mas se eu não estudasse até agora, não ia ter como eu conseguir lidar com todas as diferenças, porque você aprende muitas teorias, mas na prática, cada Está um na é cada prática. um. Então você vai, né, se ajustando. Jocilene, mais Exatamente. uma pergunta para você, só para a gente terminar. O que que você acha que você ainda precisa melhorar aí, né, depois dessa sua experiência toda? Você acha que ainda tem alguma coisa que você precisa melhorar um pouquinho? É mais uma questão mesmo de ter recursos, né? Buscar mais conhecimentos, recursos para poder trabalhar de forma lúdica, que eu gosto muito de trabalhar de forma lúdica, né? Que bom. Tornar o aprendizado mais significativo, para não ficar muito maçante para as crianças, especificar mais. Senti um pouco falta disso lá, entendeu? Eu estou feliz de ouvir vocês falando isso, gente, porque Jocilene, você também não foi a primeira a falar sobre isso. Olha, É porque assim, a gente estava conversando que o quanto a escola tem dificuldade de mudar, né? Lá em 1950 exatamente. aconteciam coisas que até hoje acontecem. Então, o mundo é outro, então a escola também precisa se transformar. E muitos Exatamente. professores não querem transformar nada, preferem ficar na sua zona de conforto. Mas aí eu tenho a proposta para vocês: mudem isso. Vocês podem, Faz sabe, trabalhar diferença. diferente. É, fazer diferente, porque as crianças, os adultos, os jovens, todo mundo hoje aprende diferente do que aprendeu lá em 1900, né? A gente precisa se atualizar também. Mas obrigada Professora, pelo seu depoimento. peraí, Diga. uma questão simples, rapidinho, aproveitando, porque eu vou postar hoje o plano de aula, Uhum, as horas, né? Peraí. Aí pode eu tô com uma falar. dúvida aqui para preencher, não sei se. É coisa simples. Claro, pode falar. Eu tô pegando aqui a minha pastinha. Então, ficha de comprovação de horas. Uhum. Aquela parte lá em cima, depois da disciplina, né? Estágio, aí vem instituição. É para botar privado ou o nome da escola? O nome da escola. Ah, tá bom, era só isso. Vou postar agora de noite, depois que fizer a janta, botar minha filha para dormir. Tá ótimo. Tá tudo ok aqui também, a avaliação do supervisor. Vou Que bom. postar. Pode postar que eu já Tá estou olhando joia. tudo. Tá bom, professora. Estou muito feliz de estar concluindo. Desde já agradecer, né, a dedicação de vocês, a atenção. A falha é toda minha, né? Às vezes não entendo muitas coisas também, devido ao avanço da Fica tecnologia, de ficar tranquila, perdida. Jocilene. Olha, Muita ninguém informação, solta a mas mão de ninguém. A gente vai se vocês foram ajudando, é maravilhosos. isso. Puxa, estou muito feliz mesmo. Olha, não vejo a hora E a de gente também formar. fica feliz por vocês, viu? Com Tá certeza. bom, que bom. Obrigada pela sua Obrigada, participação. boa noite, tá? Boa Obrigada também por noite. tudo. Vamos ouvir a Sandra, que já chegou, que Vamos ouvir. escreveu aí. Vamos ouvir Boa a Sandra e a noite. gente encerra. Oi, Sandra, Tá. tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Tá, não, é porque eu tô sem o áudio, sem o fone. Então, em tudo que as colegas aí falou, eu também tive essa percepção, e sim, um lado positivo que eu percebi, porque assim, eu fiz estágio em 3 escolas, né, do município, e eu percebi que às vezes muitos professores, eles se aproveitavam do poder para poder diminuir, gritar, brigar com os alunos, impor e se aproveitava disso. E aí uma situação que eu achei muito chata foi de uma menina do EJA que estava quase desistindo, porque uma professora meio que aterrorizava ela e ela se tremia toda. Ai, Só que que ela já era uma horrível. idosa, entendeu? Era uma idosa. Então, assim, aquilo ali é um modelo que eu nunca quero me transformar.
entendeu? E assim, uma coisa que eu vi o lado ruim, né, disso, e o lado bom também, porque tinha uma professora lá, a professora tem 63 anos, e a professora, ela tem o dom da comunicação. Então, assim, o que a nova literatura apresenta para gente é que o passado já era, né, e que as pessoas mudaram. E o professor ele tem que saber lidar com a pluralidade das coisas, inclusive a questão da inclusão. Uma das coisas que eu percebi, e eu até conversei com a orientadora, por que que o professor, quando vê um aluno chegar com uma deficiência, ele olha com uma raiva, se ele pudesse ele batia no aluno. Lógico que ele não vai fazer isso, a gente aqui está no meio e a gente está conversando abertamente, entendeu? Eu estou falando de sentimento, não do que o professor faz, né? E aí aquela angústia. E aí a professora falou, que a orientadora falou para mim que aquilo é porque o professor ele já é tão sobrecarregado com tantas coisas, e aí chega um aluno, ele tem 35 alunos e tem uma criança deficiente. Então, ele não pode deixar para trás os 35 e ficar só e carregar aquele que é um deficiente. Mas isso na prática, isso é muito complicado, porque aquela criança, ela pode ser uma, mas é uma vida, é uma história ali, entendeu? Certeza. E e aí, eu entendo a angústia do professor e também entendo o direito daquela criança, porque assim, para que uma coisa que virasse lei, teve muito ranger de dente, teve muita tristeza para aquilo acontecer, né? E aí, até mesmo eu sou PCD visual e uma das coisas que eu trouxe e até falei com a orientadora em relação, fiz lá uma palestra, né, mostrando para ela, não foi bem uma palestra, foi uma comunicação, né, em relação às questões. E uma das coisas que eu fiquei assim, pasma, é que o professor, ele ainda continua lá atrás com os termos antigos. Tipo assim, fulano deu uma de João sem braço. Isso não pode mais ser falado. Você tá cego? Porque tem muita criança com deficiência. Entendeu? Uhum. As fotos que as pessoas tiravam antigamente, ia tirar uma foto, aí revirava os olhos, fingindo ser vesgo. Isso é crime. E às vezes É. muito professor não sabe disso, Chama-se entendeu? E aí capacitismo. chama-se capacitismo entre aspas, porque o que eu estou falando, ele é crime. O capacitismo, ele é parecido com o que eu estou falando. É quando você, eu estou entendendo o que a senhora está falando, está nessa linha aí que a senhora está falando. Porém, há um agravante maior, porque além de ser um capacitismo, que a gente limita aquela pessoa do direito dela, é um crime. Entendeu? E tem a Sim, legislação, assim e aí. como o racismo. Racismo também está nessa linha, tá? As pessoas Hum. estão sofrendo de uma coisa chamada desinformação em pleno 2025. Mas uma coisa que eu percebi, professor, é que os professores, eu estou falando assim, dos que eu tive contato lá, quando a gente fala de deficiência, eles vêm com alguns scripts soltos e eles não debatem aquilo que a gente está falando, que é a Uhum. deficiência mesmo, entendeu? Aí sempre joga para uma outra questão, mas em relação à deficiência, quando eu fui falar com um diretor das escolas, eu vi falando assim, poxa, professor, eu queria conversar com o senhor, porque teve uma ação social, e aí aconteceu algumas questões, e eu queria falar com ele em relação à deficiência. A professora que estava ao lado chega, torceu a boca. Então, é uma falta de preparação. E aí, o que a senhora falou, desde o início, que eu acho muito importante, é que quem não é deficiente só vai entender o lugar do outro não, nunca vai entender, nunca, porque não é um lugar, mas vai ter empatia, vai tentar se colocar no lugar do outro quando passar a estudar. Então, eu achei que a sua fala ela foi muito assertiva, muito atual e com um olhar lá no futuro, no presente e no futuro também, porque a pluralidade ela está acontecendo, que é o racismo, que é a deficiência, e outras questões também. O Mas eu não vou estender bullying muito, senão vai também, que ficar está muito. dentro das escolas. Bullying, gente, é uma coisa É, atual, que sempre isso, existiu, mas que tem esse nome agora, né? E a gente precisa lidar com isso. Mas assim, isso, Sandra, se eu pudesse te dar uma opinião, eu te daria, estou te dando, né? Não que você tenha sim, me pedido, mas essa é a minha função também. E a gente precisa estudar. Não adianta, professor. Todo mundo tem que estudar, tá? Não estou falando só do professor, mas no nosso caso, a gente trabalha com educação.
Se a gente faz alguma coisa na escola, o nosso aluno vai reproduzir, o nosso aluno tem, na figura do professor, muitos deles ainda têm isso, e a gente precisava valorizar um pouquinho mais. Tem um exemplo a ser seguido. Só que aí o professor acaba falando umas besteiras dessas, como você citou aí, ao invés de ajudar o aluno a aprender, ele vai ajudar o quê? O aluno vai aprender É, o quê? Vai ser o contrário, né? isso, professora. E só terminando a minha fala, a única questão que eu tive a certeza é que, porque como eu passei por 3 escolas assim juntinhas, então eu tive a oportunidade de olhar um comportamento, o outro. Toda criança que tem uma deficiência, a única certeza que a gente tem é que ela não vai ser calma. Ela vai ter tremores, ela vai ter uma fala muito rápida, que às vezes se parece com um abuso, entendeu? Então, assim, é olhar mesmo com empatia e saber que a única coisa que o professor não pode fazer no momento é devolver na mesma hora, ele tem que pensar. E Uhum. pela personalidade do professor. Porque assim, a gente procura as profissões que tem a ver com a nossa personalidade, né? A gente não vai, um professor que lidar muito com a ordem, que gosta de ensinar, não vai procurar ser um médico, um cirurgião. Então, né, são 2 extremos. Então, é a questão mesmo da empatia e desse olhar, até mesmo para poder, quem puder, quem tiver interesse, de analisar também a parte neurológica, né? A Uhum. parte mais anatômica, porque ela é importante. E quando, por exemplo, quando o professor ele grita com o aluno, ele impõe aquela autoridade de uma forma não eficaz, o que ele faz com o cérebro de uma criança é fazer com que ela libere, e até mesmo com o aluno, é que ela libere um excesso de cortisol que a gente até conhece pelo hormônio, que a gente fala que é o hormônio do branco no senso comum. Por quê? A pessoa grita, tenta explicar, e a criança que tem deficiência já não está entendendo. O pouco que entendeu vai dar mais branco ainda. Então, é saber que a deficiência, você nunca vai encontrar uma pessoa calminha, quietinha, ou se aproveitando de certas situações. É o cérebro mesmo que tem outros estímulos. É só isso que eu queria falar, tá bom? Obrigada, Sandra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você ainda precisa desenvolver mais alguma coisa assim específica? Em que você precisa melhorar na parte do estágio, assim, na prática, né? Você acha que tem alguma Eu coisa acho assim? que sim, a gente tem sempre a melhorar, mas eu acredito que assim que eu terminar, um olhar que eu estou tendo é que eu preciso de uma pós na área de autismo, para poder entender um pouco mais sobre o cérebro da criança. Uhum. Porque, sem o conhecimento, eu fico no achismo. E o achismo é muito perigoso, porque a gente fica em cima do muro. E em cima do muro é o lugar mais perigoso que tem, que a gente pode cair para o lado errado, entendeu? Que é o lado de achar que estou ajudando e estou sendo uma pessoa preconceituosa nas minhas atitudes, né? Então, Uhum. assim, o que eu tenho mais a fazer é estudar mais. Agora, no estágio, eu achei até que eu fui eficaz, entendeu? Eu achei que pelo pouco de tempo, pela situação, eu achei que fui boa, entendeu? E porque assim, não me deram oportunidade, não, professora. Quando eu fui na primeira escola para poder dar aula, para poder pedir o estágio, sabe o que a diretora falou? Ó, pega essa documentação, vai lá no CEMED. Aí eu falei assim, desculpa, mas eu já fui lá e voltei. Aí ela pegou, falou, eu já fui lá, já fiz tudo que a CEMED queria e voltei. Aí sabe que ela virou para mim e falou, não, estou mandando você voltar lá. Aí Hein? peguei, por quê, professora? Eu sou deficiente, então eu não sou uma pessoa calminha, e às vezes minha voz treme, às vezes eu sou embaraçada para falar, eu sou embaraçada para falar na voz, às vezes eu faço repetições, então eu não estou dentro dos parâmetros que a sociedade exige. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, então olha só, vamos fazer o seguinte, tem um policial ali fora, então a gente vai fazer o seguinte, ou a senhora me aceita, ou então cadê a equidade? Onde está a equidade aí? Cadê equidade? Onde está a equidade? Aí ela pegou, regalou os olhos, aí eu tive que mostrar a lei, aí ela me aceitou, entendeu? E quantos deficientes que não sabem falar, que não sabem se expressar e Não brigar por si? precisava a gente passar por isso, né, Sandra? Não precisava. Mas aí é isso que eu falo, o estudo, professora, faz a gente. Eu vou falar uma coisa básica que todo mundo aí sabe, mas
que o óbvio também precisa ser dito. O estudo faz a gente chegar em locais, e também locais de defesa da gente mesmo, né? Que se a gente não tivesse, não conseguiria, a gente teria ficado para trás. Então, assim, é triste? É, mas a gente não olha para as coisas tristes, a gente olha para os bons resultados, para as coisas boas, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu me acho que estou pronta, mas acho sim que sempre tem que melhorar e que essa melhora vem através de um estudo mais profundo. E seria o autismo. E assim, eu não me vejo trabalhando com crianças deficientes, não me vejo. Porém, eu tenho que estar bem habilitada, bem desenvolvida, para que, se tiver uma criança que tem algum prejuízo, eu possa, intelectual, eu possa atender de uma forma eficaz, não preconceituosa, entendeu? Que hoje o preconceito não está mais na fala, mas ele está gritando no comportamento. Com certeza, Sandra. Olha, obrigada pelo seu depoimento e você falou muito bem, tá? Eu gostei muito da sua Obrigada. fala. Obrigada, professora. É sempre bom ouvir vocês, gente. Olha, eu adoro quando a gente interage.